Bom dia, gente, tudo bem? Turma, vamos dar sequência ao estudo dos aparelhos reprodutores ou dos sistemas genitais humanos. Na última aula, vocês estudaram o sistema genital masculino, né? Agora, nós vamos estudar o sistema genital feminino. Lembrando que a reprodução humana é uma reprodução sexuada que envolve união de gametas masculinos aos gametas femininos e é, portanto, um tipo de reprodução com uma grande variabilidade genética, com um DNA diferente. Isso quer dizer que a prole, os filhos, têm o DNA diferente dos pais, ainda que tenha parte do DNA dos pais. Não é uma cópia, tá? Então, há variabilidade genética. O sistema genital feminino. Então, vamos lá, turma, nós vamos nos ater, então, né, a essa parte aqui, ó, na ponta da minha caneta, que é o sistema genital feminino. Eu coloquei essa imagem, gente, para vocês, porque certa vez eu visitei o MASP, né, o Museu de Arte lá de São Paulo, e havia muitas pinturas lá, e a maioria das pinturas eram de corpos femininos nus, né? Então, o corpo feminino, ele é muito retratado, ele é muito pintado, ele é muito fotografado, é um corpo muito atraente para o sexo masculino, né? E a gente tem que pensar e criticar um pouco isso, porque isso gera muitos problemas para as mulheres. E é um assunto que nós vamos tratar depois de estudar a anatomia e a fisiologia do corpo feminino, tá bom? Então, vamos lá nos ater à parte genital feminina. Deixa eu diminuir aqui um pouco a luz. Assim. Turma, a região genital feminina, ela fica entre as pernas. Então, é uma mulher de pernas abertas. Aqui na ponta da caneta, toda essa parte aqui que a minha caneta circula, eu chamo de vulva. Vulva, tá bom? Tudo que eu consigo enxergar do lado externo desse sistema genital, eu chamo de vulva. E eu quero chamar a atenção, turma, para a posição desse sistema genital na mulher. Quando a mulher ela está de pernas fechadas, as pernas protegem esse sistema genital. E aí nós vamos voltar lá no tempo da mulher das cavernas, em que não havia roupas, né, e muito menos calcinha para proteger um pouco essa região que é tão importante, já que é daqui que vai surgir um filhote, um filho. A mulher da caverna, gente, ela ficava com o sistema genital desprotegido, ela dormia em cavernas, né? Então, poderia, por exemplo, um inseto ou ela pegar bactérias, fungos, se essa parte genital ficasse muito exposta. Então, a natureza evoluiu de modo a proteger essa parte que é tão importante, que é o sistema genital, entre as pernas. Proteger porque é daí que a espécie se perpetua, certo? Bom, perceba que há uma numeração de estruturas, então vai de 1 a 4. Vamos ver as partes, tá? A vulva, então, tudo que eu enxergo, ela é formada por essa região aqui, ó, número 1, são chamados de grandes lábios, tá? Grandes lábios, porque são grandes, né, gente? O que são esses grandes lábios? Pele, são pregas de pele, tá? E é uma pele cheia de glândulas sebáceas e glândulas sudoríparas. Então, é uma região que sua muito e que tem muito sebo, muita gordura, tá? Então, tem que ser muito bem lavado com sabonete neutro, tá bom? Turma, o 2, aqui ó, o 2, tá? Na ponta da minha caneta, essa partezinha aqui desse lado e essa partezinha aqui desse lado. 2 são os pequenos lábios, porque são menores que os grandes lábios. O 2 é menor que o 1. Esses pequenos lábios também têm função de proteção, também são pregas de pele, mas são pregas de pele menores, tá?
O 3, gente, essa bolinha, essa pontinha aqui que se estende lá para dentro, o 3 é o clitóris. Clitóris é um órgãozinho análogo ao pênis, tá? Como assim, Cris? Análogo ao pênis. O clitóris é o órgão responsável por proporcionar o prazer feminino durante a relação sexual. Ele, gente, é um órgão erétil, assim como o pênis. Isso quer dizer que quando a mulher ela sente vontade de ter uma relação sexual, esse órgãozinho, ele enrijece assim como o pênis e ele fica erétil. Só que como é muito pequenininho, é difícil perceber isso, mas isso acontece, tá bom? Então, é o órgão do prazer feminino. E o 4, né, gente? O 4 é tudo isso aqui, ó. É a abertura da vagina, tá? Ou o ósteo da vagina, abertura, tá? E aqui eu tenho a uretra, tá? Esse pontinho preto é a uretra, é por onde sai o xixi. Na mulher, gente, o xixi, ele sai de um lugar diferente da menstruação, tá? Então, observe que a uretra, esse pontinho aqui, é a saída da uretra. Pela uretra sai apenas o xixi. Aqui embaixo, que é a abertura da vagina, por aqui sai a menstruação e o bebê, no caso do parto normal, certo? Entendido? É uretra e entrada da vagina. Então, eu tenho nessa reta, olha, o clitóris, a uretra e a entrada da vagina. E muito próximo, ó, da vagina está o ânus que é uma válvula, uma abertura do sistema digestório, por onde saem as fezes, tá? Quando a mulher, ela já entrou na adolescência, começa a surgir os pelos, né? Os pelos chamados pelos pubianos. Esses pelos surgem pelo estímulo dos hormônios sexuais femininos, que é o estrogênio e a progesterona. Os pelos, gente, ele tem função protetora, né? Mas, na verdade, ele tinha função protetora antigamente, quando não havia roupas, né? Hoje, muitos médicos falam que os pelos pubianos, eles são desnecessários, que não tem problema nenhum em depilar, se você quiser, tá bom? Então, vamos recapitular? Vulva, grandes lábios, pequenos lábios, clitóris, uretra e entrada de vagina, ânus, ok? Sistema genital feminino. Adiante. Por dentro, né, gente? Como é o sistema genital feminino por dentro? É isso aí, ó, que vocês estão vendo, tá? Um esquema do nosso aparelho responsável por nos fazer ter bebês, por nos fazer dar continuidade à nossa espécie, né? É um sistema genital, tá? E tá cortado ao meio. Então, observe o que eu tenho aqui. Tá numerado também de 1 a 4. Daqui, do final da caneta até aqui, número 1 é a vagina por dentro. A vagina, gente, ela é um órgão oco de parede muscular e ela tem a função de receber o pênis durante a relação sexual. Então, o pênis, ele vai entrar aqui dentro, tá? E quando o pênis entra aqui dentro, a gente diz que houve uma penetração dentro da vagina. E se o homem ejacular, né, liberar o sêmen aqui, ó, nessa região, ele pode engravidar, então, a mulher. A vagina é um órgão oco e muscular, tá bom? Acima da vagina, esse órgão em formato de pera invertida, né, um formato de abacate invertido, é o nosso útero. O útero também tem a parede grossa, estão percebendo, ó, esse vermelho escuro? O útero também é um órgão muscular. Vocês se lembram? Tecido muscular estriado liso, tá? O útero ele é formado de músculo liso. E ele, gente, ele é do tamanho de uma pera. Agora, imagine a mulher grávida, o tanto que esse órgão aqui aumenta de tamanho. É um músculo muito elástico, né? Isso aqui aumenta, mas aumenta muito para abrigar aqui dentro o bebê. O útero é o órgão que abriga o bebê, é o órgão onde o embrião vai se desenvolver e vai virar feto. E esse feto vai crescer
durante 9 meses até esse útero se contrair e eliminar esse bebê através da vagina. Por onde entra o espermatozoide é por onde vai sair o bebê. Aí você diz assim, Cris, como é possível? Gente, é tudo músculo, né? Músculo dilata, músculo é elástico. Então, isso aqui se abre, a vagina se abre no momento do parto para que o bebê passe aqui dentro, ok? Como é importante, né? E como é maravilhoso, como é, assim, um sistema que faz os meus olhos brilharem muito, né? Temos que cuidar muito bem da nossa parte genital, né, turminha? Bom, vagina e útero são órgãos musculares. Aqui, gente, partindo do útero, eu tenho 2 ramos, né, ó, chamados de tubas uterinas. Tubas uterinas. De 2 lados do útero, ó, partem essa estrutura 3, que é um cano, né, um tubo. São as tubas uterinas. As tubas, gente, tem aqui, ó, no final delas, umas franjinhas, estão percebendo, ó? Essas franjinhas, elas são responsáveis por capturar o óvulo que vai sair do ovário. Então, 4, ó, em amarelo, são os nossos ovários. Nós temos 2 ovários, um do lado direito e um do lado esquerdo. Os ovários têm mais ou menos 2 centímetros, 2,5 centímetros, tá? São glândulas que produzem os óvulos e os hormônios sexuais femininos, que são, olha aqui embaixo, o progesterona e o estrógeno. Então, essa estrutura aqui, um ovário. Essa estrutura aqui é outro ovário. Qual a função dos ovários? Produzir o gameta feminino, que são os óvulos, e os hormônios sexuais femininos, progesterona e ovário. E estrógeno, perdão. Então, turminha, os óvulos são feitos aqui dentro, A cada mês, uma mulher produz apenas um óvulo. Então, como é que surgem os gêmeos? Pode ser que no mês a mulher produziu 2 óvulos. Aí ela vai ter 2 filhos ao mesmo tempo. Tá bom? Interessante? Muito interessante. Vagina, útero, tubas uterinas e ovários. Ok? Adiante. Mais um aqui, tá? Turminha, o que acontece dentro dos ovários, tá? Os ovários são extremamente importantes. Vamos vê-los aqui em detalhes, tá? Aqui, ó, nessa imagem, no desenho de baixo, é um ovário cortado ao meio, para você ver o que acontece lá dentro, tá? Vamos ver como é que acontece a produção dos gametas femininos, os ovócitos 2, né? Ó ele aqui, ó. Ele, gente, é aqui, ó, só essa coisinha cinza aqui dentro, tá? É o gameta feminino, é o ovócito 2, tá? Aqui ainda tá 1, mas é o ovócito 2. Então, olha o que tem lá dentro do ovário. Nós, meninas, a gente já nasce, turma, com muitos ovócitos, tá? A gente já nasce com bastante ovócitos. E o que acontece? Durante um mês, ele vai amadurecer. Então, aqui eu tenho representado 4 ovócitos, são os folículos primários. Durante os 28 dias, olha o que vai acontecer. Bonito? Bonito, né? Então, essa célula aqui, ó, o ovócito que estava ali pequenininho, que era o ovócito 1, né? Ele vai crescer, olha o tamanho que ele fica, ele cresce e ele já vira ovócito 2, tá? O ovócito, o gameta mesmo, é só essa coisinha cinza aqui, ó, tá? Essa célula cinza. E essa estrutura rosa e azul claro ao redor são células protetoras, tá? Do ovócito. Eu chamo de folículo primário quando ele tá pequenininho, aí ele cresce e ele vira um folículo secundário. E aí o mês continua passando. Olha o que acontece. Na metade do ciclo menstrual, na metade do mês, turma, esse ovócito, olha, ele é cuspido do ovário. Ele é jogado fora, ó. Fizeram isso aqui, ó. Pim, vai, sai de dentro. Então, esse gameta feminino, que é o ovócito 2, ele sai do ovário. O nome desse fenômeno é ovulação. Ovulação.
O que é a ovulação? A fulana está ovulando, quer dizer que o gameta feminino dela está pronto, ele vai sair do ovário, porque a intenção é encontrar com o espermatozoide. Cris, ele sai do ovário e vai para onde? Lá a tuba uterina, lembra que a tuba uterina tem aquelas franjas? A tuba captura esse ovócito 2, então a tuba vem aqui, ó, tá? Aí aquelas franjinhas, ela captura esse ovócito 2 e guarda aqui no cantinho da tuba para esperar o espermatozoide, tá? E depois que aconteceu a ovulação, olha, gente, o mês tem 30 dias, né? Imagine que aqui é o primeiro dia do mês, aqui é mais ou menos 15 dias e ainda falta 15 dias para o mês terminar. Depois, ó, que o ovócito 2, ele saiu de dentro do ovário, depois que acontece a ovulação, fica um buraco, né? E esse buraco vai gerar uma cicatriz. Olha ali. Olha aqui a cicatriz, tá? Essa cicatriz se chama corpo lúteo. E esse corpo lúteo, ele continua produzindo hormônios, tá bom? Porque o ovário produz o gameta e produz hormônios. E depois a cicatriz fica menor, olha. Aqui, ó, pequenininha aqui, ó, na ponta da caneta. E aí pronto. Tudo isso aqui aconteceu em um mês. Então, em um mês, a mulher amadurece, forma o gameta feminino, joga o gameta feminino para fora do ovário e fica uma cicatriz e aí o mês acaba. Aí no mês seguinte, tudo começa de novo. No terceiro mês, tudo isso acontece de novo. E, gente, se não houver fecundação, vai acontecer a menstruação, tá? Nós falaremos de menstruação em detalhes ainda nas próximas aulas. Bom, é isso que acontece no nosso ovário. Todo esse processo acontece todo mês. Interessante? Muito interessante. Adiante, tá? Os nossos ovários também são responsáveis, gente, por produzir, então, os hormônios sexuais, que são o estrógeno e o progesterona. Esses hormônios sexuais, eles são responsáveis pelas características sexuais secundárias femininas. Lembra da hipófise? Aquela glândula lá no meio do cérebro? A hipófise libera dois hormônios, o FSH e o LH. A hipófise, que está lá no cérebro, libera o FSH e o LH no sangue. Esses dois hormônios chegam lá nos ovários e vão estimular os ovários a produzirem os óvulos, né, os ovócitos 2, e os hormônios progesterona e estrogênio. Certo? Bom, quais são os efeitos desses hormônios, tá? Observe que aqui eu tenho o estrógeno, olha a molécula dele, e o progesterona, tá? Que são os hormônios femininos. Os estrógenos vão fazer o desenvolvimento da vulva, né? Aquela vulva de menina vai adquirir um formato de vulva de mulher, vai aparecer os pelos lá, a vulva fica grande. O desenvolvimento da vagina e do útero, a vagina fica maior, o útero se desenvolve. A deposição de gordura nas mamas, fazendo crescer as mamas, nas nádegas, fazendo o bumbum ficar grande, e na coxa, então a mulher ganha peitão, bundão e colchão, né? Tudo por causa do estrogênio. Ele também ajuda a regular o ciclo menstrual, aparecer os pelos pubianos. E o progesterona, gente, ele vai atuar também, olha, no ciclo menstrual, olha a seta. E vai atuar também na preparação das mamas para a secreção de leite, no caso de haver uma gestação. Interessante demais, né, turma? Isso que eu tô mostrando para vocês é só a pontinha do iceberg, né? É bem mais complicado que isso e bem mais bonito e conseguir entender isso é magnífico, gente. Eu acho assim maravilhoso. Adiante. Ixi, terminamos, né? Terminamos o sistema genital feminino. O masculino a gente já viu. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa para eu falar para vocês sobre o feminino. Turminha, não acabei não. Vamos fechar aqui. Eu preciso falar com vocês sobre a fecundação. Então, aqui eu tenho parte do sistema genital feminino, né? Ó, um pedaço do útero, a tuba uterina com as franjas e aqui um ovário. E essa célula aqui, ó, aumentada, é o ovócito 2, tá? É o ovócito 2. E olha aqui, tá vendo esses verdinhos, ó?
são os espermatozoides que estão tentando entrar dentro desse ovócito 2 e fecundá-lo. Turma, quando a mulher ovula, quando ela joga o ovócito para fora do ovário, o ovócito é capturado, então, aqui, ó, pelas franjas da tuba uterina. Então, vamos lá. Essa célula aqui, que é o ovócito 2, ela estava aqui dentro do ovário, tá? Porque foi aqui que ela se formou. Aí, quando chega o dia da ovulação, o ovário se contrai e expulsa esse ovócito 2 e essa tuba uterina captura o ovócito. Então, o ovário espremeu, expulsou o ovócito, isso foi a ovulação, e a tuba uterina capturou o ovócito. Olha ele aqui, ó, pequenininho, na ponta do meu dedo, tá? Gente, aqui, esse gameta feminino, o ovócito 2, ele vai ficar até encontrar o espermatozoide. Então, olha aqui, segue a caneta. O espermatozoide vai ser depositado lá na entrada do útero, vai nadar, útero acima. O espermatozoide nada, chega na tuba uterina, aí ele continua nadando. Chega, faz a curva. Quando chega aqui, ó, aí ele consegue fecundar o ovócito. Olha eles aqui, ó, tentando fecundar o ovócito. Em verde tem 1, 2, 3, 4, 5 espermatozoides. Quando o primeiro espermatozoide consegue fecundar o ovócito, essa parede roxa aqui se fecha e nenhum espermatozoide consegue mais fecundar o ovócito, tá bom? Então, apenas um espermatozoide consegue fecundar um ovócito. E aí, o que acontece? Se vai formar o zigoto, né? A união do espermatozoide com o ovócito forma o zigoto. Se o zigoto permanecer aqui na tuba uterina, a gravidez começa aqui. Isso vai dar um problemão, chamada gravidez tubária. Isso não pode acontecer. O normal é que depois da fecundação, o zigoto ele vai sendo varrido lá para o útero, porque no interior da tuba tem uns cílios, umas franjinhas que vai varrendo o zigoto. Aí o zigoto já vai virando embrião, aí esse zigoto volta e gruda aqui. Ele gruda aqui no útero. E aqui ele vai entrar para a parede do útero e vai começar a se desenvolver em feto. Interessante? Demais. Outra coisa importante, vamos voltar aqui atrás. Turminha, sobre a vagina. A vagina, ela é um órgão extremamente ácido. Por dentro da vagina tem muitas bactérias que produzem substâncias ácidas, bactérias boas, tá? E essas substâncias ácidas impedem o crescimento de bactérias ruins. Então, a vagina, ela é autolimpante, tá? Você não pode lavar a vagina por dentro, porque você muda o pH lá de dentro, você tira a acidez, tá? E ela tem que ser ácida, porque senão nós mulheres pegamos muitas infecções fúngicas, infecções bacterianas. Então, a vagina normal, tá? Ela é ácida. E aí, vocês se lembram da aula do sistema genital masculino que os espermatozoides, quando o menino vai ejacular, quando ele vai liberar o sêmen, os espermatozoides recebem secreções da próstata, que vão neutralizar a acidez da vagina. Então, na hora em que o menino ejacula, ele vai ejacular aqui dentro, tá? No meio do sêmen, junto com os espermatozoides, tem as secreções da próstata e as secreções das glândulas seminais. As secreções das glândulas seminais têm carboidrato para alimentar o espermatozoide, você se lembra? E as secreções da próstata vão neutralizar essa acidez natural da vagina, porque senão, a hora em que os espermatozoides forem colocados aqui pelo homem, eles vão morrer, tá bom? Então, a vagina é ácida, mas não tem problema. Ela é ácida para proteger a mulher de infecções ruins. E a hora em que ocorre a ejaculação aqui dentro, as secreções da próstata vão tirar um pouco a acidez da vagina e aí os espermatozoides podem sobreviver. Aí eles vão nadar, ó, útero acima, eles vão entrar pela entradinha aqui, ó, o colo do útero, vão nadar, vão nadar pela tuba, vão nadar, chegou aqui, fecundou o ovócito. Fecundou o ovócito, que estava aqui esperando pelo espermatozoide,
o zigoto vai virar embrião e a tuba uterina vai começar a mandar ele de volta aqui, ó. Ó, aí ele chega aqui no útero, aqui ele gruda e começa a se desenvolver. E iniciou-se uma gestação. É assim que todos nós fomos feitos. Tudo bem? Então, aquela historinha da cegonha trazendo o bebê, a gente vai esquecer, tá bom? A gente entendeu que nós nascemos através de uma relação sexual em que o homem, o pai, deposita dentro da nossa mãe, dentro da mulher, os gametas dele. E no corpo da mulher, a fecundação é interna, no corpo da mulher ocorre a formação do embrião, que posteriormente crescerá lá no útero e formará o feto. E assim nós nascemos. E nós nascemos por onde nós entramos, pela vagina. Certo? Espero que tenham gostado. Qualquer pergunta, me mandem no WhatsApp que eu respondo. Ok? Um abraço e até a próxima aula. Tchau!